Primeiramente, pessoal, bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos aí a mais um webinar aqui da WC Sistemas. Meu nome é Cauê, hoje eu vou estar ministrando um webinar sobre algumas ferramentas aí do 3D Experience. Eu integro aqui a equipe técnica de dados assistentes da LWT e hoje a gente vai conhecer um pouco, né, uma breve introdução aí sobre algumas ferramentas da 3D Experience, tá? Então a gente vai aprender ali ferramentas básicas, mas que já atendem grande parte das necessidades aí do processo PLM. Tá? Antes da gente começar a falar das ferramentas propriamente ditas, vale a gente falar um pouco sobre a história da Dassault, né? De onde ela partiu para até chegar no 3D Experience. Então, a Dassault inicia ali seus trabalhos, né, a Dassault Systems, em 1981, né, trabalhando aí com CAD 3D. Nessa época, os projetos aeroespaciais demandavam uma alta, né, quantidade de informações. E os softwares da época, no caso eram softwares mais voltados para o 2D, já não davam conta de tamanha necessidade. Foi assim, né, que Marcelo Dassault, o fundador da Dassault, desenvolveu o software 3D. Tá? Serviu como base aí para o desenvolvimento posterior do CATIA. Tá? Já em 1989, né, avançando um pouco, a gente tem o primeiro, né, modelo criado totalmente, né, digital. Tá? Então, foi criado o Boeing 777 totalmente virtual. Tá? O primeiro digital twin utilizando as tecnologias da Dassault. Né? Partindo aí para 1999, a gente começa a ter uma breve introdução sobre o PLM, né, que é o gerenciamento de ciclo de vida de produto, que serve como base hoje para o nosso 3D Experience. Tá? Além do 3D Experience, né, que teve origem em 2012, hoje a Dassault já trabalha com gêmeos virtuais humanos. Tá? Isso aí serve para tratamento na área de biomedicina, novos tratamentos, novos médicos. Tá? Dessa forma aí, ela já está integrando diversos ambientes, tanto na parte de engenharia, quanto também na área de medicina. Tá? Então, são algumas coisas que a Dassault já tem hoje para a gente. Falando ainda de Dassault, né, ela é uma empresa que se divide ali em brands, tá? Essas brands são os softwares que a gente já conhece. Então, por exemplo, um SolidWorks, um CATIA, essas são as brands que ela trabalha. Além de, claro, algumas outras brands mais específicas, como, por exemplo, o Simulia, o Biover, que são mais voltados para uma aplicação mais específica, diferente do CATIA e SolidWorks. Tem uma aplicação mais generalizada ali dentro da engenharia. E todas essas brands geram para a gente aí soluções para as mais diversas indústrias. Então, transportes, aeroespacial, alta tecnologias, várias indústrias aí, né, trabalham com software da Dassault, que ela traz solução robusta aí para todos eles. O 3D Experience, né, ele surge aí como uma plataforma de integração, tá? Então, ele quer integrar todos os processos da empresa, todos os setores, de modo a gerar, sim, um PLM, tá? Somente com essa integração completa, assim, a gente consegue ter um software PLM, né, trabalhando todos juntos aí no mesmo ambiente. Então, usuário de CATIA, projetistas, pessoal de marketing, vendas, todos eles integrados no mesmo ambiente, de forma que tenha tudo ali uma única fonte da verdade, não tenha perda de arquivo, seja tudo centralizado em um único lugar. Tá? Falando ainda de um pouco das vantagens do PLM, tá? Pensando no caso de uma grande empresa, por exemplo, que a gente vai ter 10 milhões de arquivos divididos em vários setores, esses arquivos, várias peças que vão trabalhar em diversas montagens, centros de engenharia separados no mundo, tá? A gente precisa de uma ferramenta que centralize toda essa informação, de modo que eu tenha, né, um tempo menor em atividades que eu não vou ter um valor agregado. Então, parte de aprovações, acompanhamento de alguns problemas que podem estar acontecendo, isso tudo feito pelo 3D Experience faz com que a gente economize tempo, dando esse tempo para a gente trabalhar em melhoria de projeto, desenvolver novos projetos, tá? Atividades que agregam valor para a nossa empresa, para o nosso processo. Um dos problemas principais aí também uma ferramenta PLM pode solucionar para a gente é a questão do versionamento dos arquivos, tá? Pensando num exemplo que eu vou mostrar para vocês agora, a gente tem um conjunto ali, tá? Um conjunto ali simulando um carro. Então, a gente tem uma parte do powertrain, uma parte da direção, uma parte dos freios, por exemplo.
tá? Poderia ser qualquer outro tipo de arquivo. Esses arquivos, eles estão no repositório da empresa, tá? Então, por exemplo, uma rede interna, que a gente não tem todo esse controle, né, rastreabilidade, um sistema PLM em si. Então, por exemplo, o Design Review, ele vai pegar esses arquivos para fazer algumas checagens ali, ver se está tudo ok com o projeto, se ele pode seguir. Quando o Design Review faz a coleta dos arquivos, ele coletou uma versão da direção, uma versão do freio. Quando ele faz a coleta do powertrain, ele pegou uma informação errada, tá? Essa informação errada, ela passa para todos os stakeholders, então eles vão tomar as decisões baseado em uma escolha errada de arquivo, tá? Ao descobrir o problema, a gente vai tomar decisões incorretas. A decisão foi feita baseada em um arquivo errado. Isso faz com que a gente perca muito tempo. E no mundo de hoje, principalmente na parte de engenharia, a gente não pode perder tempo. A gente atrasa o lançamento de algum produto no mercado, prejudicando aí o desempenho dele no próprio mercado. Tá? Outra coisa que é muito importante, que a Trilha Experience ajuda a gente, tá? É na hora de trabalhar em um mesmo conjunto de maneira simultânea. Então, por exemplo, 2 designers trabalhando no mesmo projeto. Então, a gente vai ter o projeto. Isso é como um software padrão trabalha, tá? Ele é um CAD baseado em arquivos. Então, a gente tem um projeto, esse principal que vocês estão vendo aí, né? Os designers, eles fazem a coleta do arquivo para trabalhar, tá? Então, cada um pega uma cópia desse modelo e começa a trabalhar. O designer da esquerda, ele começou a trabalhar naquele projeto R1 ali da esquerda, e o da direita no R1 ali da direita também. Percebam que os arquivos ali, eles têm uma indicação de um cadeado, mostrando que alguém está trabalhando nele, tá? Quando eles começam a trabalhar, automaticamente o designer da direita, finalizando ali o trabalho, ele gera uma revisão 2 dessa montagem principal. Então, essa seria, né, o arquivo mais atualizado, o arquivo que a gente teria que trabalhar nele. Só que como a gente não tem nenhum vínculo, né, entre os projetistas, a revisão 2 ela é inserida ali na rede, vamos supor, né? Só que o designer da esquerda ele não está trabalhando nela ainda. Ele está trabalhando ainda com a revisão 1, tanto da montagem principal quanto do componente que o designer da direita trabalhou. Então, todo o modelamento que ele fez, toda a alteração no projeto que ele fez naquele arquivo que ele tinha selecionado previamente, vai estar incoerente. Ele vai ser baseado em uma versão antiga do projeto. Com o 3D Experience isso não acontece, porque diferente dos CAD padrão, né, vamos dizer assim, ele não é baseado em arquivos, ele é sim baseado em dados. Tá? Então, ó, mostrando para vocês, a gente tem a mesma situação agora de 2 designers, tá? Só que agora eles vão estar integrados na plataforma 3D Experience, para vocês entenderem como funciona. Eles integrados, ó, a gente vai ter uma montagem da mesma forma, só que quando eles fazem a coleta desse arquivo, que eles recebem são dados, não são mais arquivos em si. Então, ó, dados são passados para eles, tá? Então eles vão começar a trabalhar e cada um vai ter um bloqueio no arquivo que eles vão utilizar. Feito esse bloqueio, esses dados vão voltar para a plataforma. Então, ó, dados voltam para a plataforma, ela atualiza a montagem, indicando que os dois estão sendo trabalhados simultaneamente, e os dados vão passar novamente para o projetista. Então, ó, passando os dados para os projetistas, eles vão ter a versão atualizada, né, desse projeto, fazendo que não tenha essa perda de tempo com arquivos aí errados. Tá? Então, essa é uma outra capacidade aí principal que a 3D Experience permite que a gente trabalhe. Tá? Agora sim, a gente vai começar a falar das ferramentas, né, da 3D Experience. Tá? Então, como a gente vai falar de uma coisa mais básica, aqui do módulo de introdução, a gente vai falar sobre Collaborative Business e Industry Innovation. Tá? São os módulos iniciais aí. Para falar agora desses módulos, a gente vai falar sobre o produto mínimo viável, tá? Que são exatamente esses módulos. Eles são ferramentas que não são tão básicos assim, tão simples que não vão atender as necessidades e nem são a solução completa, tá? São ferramentas ali que, apesar de serem as iniciais, né, na 3D Experience, elas já abrangem uma grande quantidade de necessidades aí dentro do PLM, tá? Então ele não vai ser nem o mais básico, né, pensando em funcionalidades, e nem a solução mais robusta. Justamente para que
o cliente tenha uma adaptação melhor com a ferramenta e, posteriormente, vá adicionando, né, funções aí que integrem o processo dele. No Outro Dia Experience, a gente trabalha com roles, tá? Roles, a gente pode fazer um paralelo com outro software como se fossem licenças. Elas são funções que vocês adquirem, tá? E vão liberar para a gente algumas necessidades, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, no caso, ó, uma role chamada Fluid 3D System Designer, tá? Essa é uma role voltada para a parte de tubulação, parte hidráulica. Então, ela libera uma quantidade de ferramentas aí voltadas para essa necessidade. A gente tem a questão de tubulação, desenvolvimento de sistemas de ar-condicionado, tudo voltado para essa role mais específica, tá? Então, roles são as licenças, assim. Claro, elas não têm somente as ferramentas específicas, tá? Tem algumas ferramentas que vão estar em mais de uma role, mas cada uma delas vai ter sua especificidade, tá? Pensando agora aqui, ó, Sheet Metal Design, a gente vai conseguir trabalhar com chapas metálicas. Product Manager, a gente consegue determinar variantes no mesmo produto, tá? Isso aí facilita na elaboração do projeto. Parte de elétrica, vai ter ferramentas para roteamento elétrico, por exemplo. O Collaborative Design, que a gente vai ver mais para frente também a parte do CATIA, ele permite que você conecte um software padrão, por exemplo, SolidWorks, fazendo toda a gestão do User Experience, tá? Então, cada role vai ter a sua, né, função principal ali, além de algumas outras ferramentas que estão inseridas em outras funções também, tá? Falando agora do documento na 3D Experience, tá? O documento na 3D Experience, ele vai ter um ciclo de vida definido, tá? Então, a gente vai analisar esse documento desde a parte da concepção, né, da criação da ideia, até o momento que ele se tornar algo obsoleto, ou seja, ultrapassado, tá? Mas toda essa gestão, todo esse estado do documento, a gente vai ter armazenado na plataforma, tá? Além disso, a gente vai ter todo o controle sobre revisões, tá? Então, a gente vai ter um projeto, foi feita uma revisão. Na plataforma, a gente vai ter toda a questão do que foi feito, quem fez, o porquê fez, tá? Justamente para a gente ter essa rastreabilidade, tá? Então, isso aqui é muito importante para, assim, né, ter um sistema PLM, né, integrado. Então, vocês podem ver, a gente tem uma questão da rastreabilidade aqui, toda a ação que é feita, né, no arquivo, o que é feito com cada um desses arquivos, para a gente ter os responsáveis aí por cada ação, tá? Que é a questão do gerenciamento de versões, né? Então, a gente vai ter todo o armazenamento desde versões mais antigas, versões mais novas, mostrando que tudo foi feito, tá? E tudo armazenado em uma plataforma em nuvem, tá? Isso que aí é o mais relevante no 3D. Tudo isso que eu vou falar com vocês hoje é tudo feito em nuvem, tá? Então, existe a necessidade de uma, por exemplo, uma máquina com umas especificações muito avançadas, porque tudo é feito pelo próprio navegador, tá? Passando a parte do documento, a gente começa sim agora a entrar na parte das ferramentas, tá? A ferramenta que eu vou falar para vocês primeiro é o Collaborative Space, tá? O Collaborative Space dentro da plataforma seria um espaço onde as pessoas vão trabalhar, tá? Então, é como o próprio nome já diz, é um espaço onde tem uma colaboração, né? Então, vou estar ali todos os seus arquivos, todos os seus dashboards, que a gente já vai falar, tá? E esses espaços eu posso criar permissões e privilégios para determinados usuários. Então, eu tenho um espaço colaborativo que eu trabalho com algum projeto, só que eu preciso de alguma outra pessoa trabalhando comigo. Eu vou lá e dou um privilégio para ela acessar esse documento. Então, ele não vai estar acessível para todo mundo. Esse privilégio a gente comanda determinando qual vai ser a privacidade desse Collaborative Space, tá? Então, ele vai poder ser um Collaborative Space público, onde qualquer usuário que esteja inserido na sua plataforma vai ter acesso. A gente pode ter um Collaborative Space protegido, tá? Protegido somente arquivos que já foram lançados, então estão em release ou obsoletos, eles vão ter acesso para qualquer usuário. No processo de criação, ali, de modelamento ainda, não vão ser todos que vão ter esse acesso, somente quem tiver o privilégio ali para editar ou visualizar algum arquivo. E temos também o privado. O privado seria mais fechado ali de todos, em que somente os membros vão ter acesso ao Collaborative Space, aos arquivos, todas as informações contidas nele. Tá? Então, o Collaborative Space
a gente determina como que a gente vai trabalhar também. Você pode criar um Collaborative Space para um projeto, um Collaborative Space para um usuário, tudo depende do fluxo que você quer seguir no seu método de trabalho, tá? Bom, avançando aqui, ó, a gente vai falar agora sobre a questão dos bookmarks, tá? Quando a gente está trabalhando com o Collaborative Space, todos os arquivos eles são inseridos dentro daquele espaço. Então, eles são inseridos ali livremente, sem nenhuma forma de organizar. Para isso que a gente tem na plataforma a ferramenta e o comando, né, de Bookmark Editor, tá? Isso faz com que eu organize meus arquivos. Então, eu meio que adiciono marcadores. Eles não funcionam exatamente como pasta, tá? São marcadores. Então, eu posso colocar um marcador em um arquivo, por exemplo, ele é um arquivo cara. Não é um arquivo de somente uma peça. Não é um arquivo de uma montagem, por exemplo. Então, é o que foi feito aqui, ó, nos próximos slides. A gente criou aqui, ó, um bookmark para montagem, tá? Então, aqui vai ter somente conjuntos. Seria esse exemplo aqui, um macaco para cá. E no próximo slide a gente tem um bookmark somente para as peças que integram esse conjunto, tá? Somente para essa separação. A criação do bookmark é livre, você pode utilizar os critérios que você preferir para definir aí, né, a sua organização, tá? A gente pode criar bookmarks dentro de bookmarks também, como se fossem subpastas aí, pensando no Windows, né? Para ter essa organização aí dos seus arquivos, tá? Isso aqui é uma coisa que pode ser feita de maneira livre, dependendo da necessidade que você encontre aí. Passando aqui para a próxima ferramenta, é o 3D Dashboard, tá? O Dashboard, eles vão ser alguns painéis que nós criamos com algumas aplicações para que a gente tenha essa visualização, ó, de algumas ferramentas de maneira simultânea. Então, por exemplo, eu tenho uma ferramenta aqui que está falando para mim sobre o ciclo de vida desse arquivo. Eu tenho outra ferramenta aqui mostrando, ó, a questão dos bookmarks, tá? Então, eu tenho toda a organização aqui. E aqui um 3D Play, tá? Que é o visualizador que a gente já vai comentar aí, tá? Então, nisso a gente consegue organizar com o que a gente está trabalhando, tá? Tendo uma melhor organização nos aplicativos e nas funções que vocês vão utilizar aí. E esses dashboards, eles são divididos em tabs, tá? Então, eu posso criar diversas tabs, tá? Com funções diferentes. Então, criar uma tab somente para visualização, uma tab somente para armazenamento, enfim, vai da necessidade de cada um e de como você se sente melhor trabalhando, tá? Com esses dashboards. Temos, além de todas as ferramentas, a gente tem o 3D Swing, tá? O 3D Swing ele funciona como uma rede social dentro da plataforma. Então, ele promove toda a integração entre equipes, entre membros da plataforma, tá? Permitindo que você tenha uma mensagem ali, texto, no chat, mensagem de vídeo também, tá? Compartilhamento de ideias, enfim. Vai uma grande variedade de funções que a gente tem dentro do 3D Swing. Compartilhar ideias e ter uma avaliação dessas ideias, como está sendo feita, criar questionários, enfim. É uma variedade muito grande que a gente tem no 3D Swing. Mas, basicamente, ele vai funcionar como um meio de socializar dentro da plataforma, um meio de comunicação inserido já na plataforma. Isso aí tira um pouco da necessidade de algum outro software, por exemplo, software que vocês utilizem somente para reuniões internas ali na empresa, tá? O 3D Swing já tem essas necessidades com chamado de vídeo, chamado de voz e também chats, tá? Além disso, né, a gente tem a questão da permissão de acesso dentro de cada comunidade, tá? Então, a gente pode definir quem vai ter acesso à comunidade ou não, tá? Isso aqui também pode ser totalmente configurado. Temos também o 3D Drive, tá? Ele seria um armazenamento em nuvem já integrado à plataforma. Então, como vocês já devem conhecer mais o Drive, o OneDrive, ele funciona exatamente da mesma forma. Só que ele já vai estar integrado ao seu 3D Experience. E da mesma forma que o 3D Swing e as outras ferramentas, a gente consegue determinar privilégios para o 3D Drive. Então, se a gente pode editar e adicionar algum arquivo em alguma pasta, ou se o pessoal vai ser somente para visualização. Tá? Então, ele não vai poder adicionar e remover nenhum arquivo de alguma pasta. No caso, sim, aqui no 3D Drive são pastas que são criadas. Tá? Próxima ferramenta seria, sim, o 3D Play. Tá? O 3D Play ele serve como um visualizador dentro da plataforma.
Então, eu posso ver desde modelos 3D, como vocês podem ver aqui, precisa montagem de uma suspensão, quanto arquivos PDF, por exemplo, tá? A gente pode ter esse visualizador ali inserido também no dashboard, tá? Para que você tenha a visualização do arquivo e esteja trabalhando com algum outro aplicativo também, tá? Além de visualizar, a gente também tem uma questão ali de algumas análises um pouco mais simples dentro do 3D Play. Então, vocês podem tirar algumas medidas mais simples dentro do 3D Play, tá? Nada muito preciso, porém, já é uma ferramenta que pode ajudar aí. E tem ferramentas ali para criar uma vista explodida, tá? Dependendo do conjunto que você coloca, a gente cria uma vista explodida já no 3D Play. Ferramenta de corte, tá? Então, cria um plano de corte para você ver alguma parte interna da peça, tá? A gente tem todos esses comandos já inseridos no 3D Play. O foco dele é mais uma visualização. Esses outros comandos que eu acabei de falar para vocês são coisas mais simples, mas também se aplicam aí no dia a dia de trabalho. Tá? Próximo comando, a gente vai falar sobre integração. Tá? O 3D Experience, apesar de ser um software da Dassault, ele possui uma integração com alguns outros softwares concorrentes. Tá? Então, vocês notam que o 3D Experience ele vai ter esse vínculo com os cards da Dassault System, né, obviamente, para TIA e o SolidWorks, mas também adquirindo uma outra role, tá? Então seria uma outra licença, vamos dizer assim, a gente consegue estabelecer funções em que a gente vai conseguir conectar cards de outras fabricantes, tá? Então, por exemplo, você pode continuar trabalhando no NX, tá? Fazer toda a questão do modelamento, todo o trabalho no NX, e a gestão de arquivos ser feita tudo no 3D Experience, tá? Assim como o Inventor, o Creo também, tá? São funções que vocês compram diretamente com a Dassault para aí sim criar esse vínculo da plataforma com o software, tá? Falando aqui no caso do CATIA, né, que é o mais usual, a gente vai ter essa role, né, chamada Collaborative Designer for CATIA V5, em que a gente cria esse vínculo entre o software com a plataforma. Então, o modelamento é feito no CATIA V5, normal, e a gestão de arquivos e gestão de projetos é toda feita na Studio Experience. Tá? Isso aí pode ser feito também. Então, dentro do CATIA, você vai inserir ali onde você está trabalhando, né? Então, qual Collaborative Space você está trabalhando, qual que é a responsabilidade sua dentro daquele Collaborative Space, tá? Isso aí também é configurável, qual que vai ser o seu privilégio dentro desse Collaborative Space, para que você possa, sim, conectar o software com a plataforma e aí, né, trabalhar de forma colaborativa dentro do 3D Experience, tá? Então, para quem conhece já a cara, né, a interface do CATIA V5, essa aqui é a face padrão dele, né? Quando a gente faz a conexão com a plataforma, ele aparece uma nova aba aqui, ó, 3D Experience. Nessa aba que a gente vai ter toda a configuração, de onde vai ser salvo aqui, ó, o arquivo dentro do 3D Experience, qual que vai ser o privilégio do arquivo, quem vai poder visualizar ou editar, tudo isso vai ser feito ao inserir esse arquivo no Collaborative Space. Tá? Então, a gente consegue ainda trabalhar com o CATIA V5 dentro da plataforma de maneira colaborativa. Falando em colaboração ainda, a gente tem uma ferramenta dentro do 3D Experience, são as Collaborative Tasks. Tá? Então, a gente cria ali tarefas, né? E delega essas tarefas para aqueles que forem executar. Tá? Então, no momento que você cria a tarefa, a pessoa que vai ser o dono dessa tarefa, né, vai receber uma notificação do 3D Experience indicando que ele tem uma nova tarefa com todas as informações. Que deve ser feito, arquivos anexados, qual a data para entrega, né, dessa tarefa, tá? Tudo feito ali no mesmo sistema, de modo que seja tudo integrado e não tenha uma perda de informação, tá? Então, a gente vai ter ali as ferramentas, as tarefas, o que eu preciso fazer, o que já está sendo feito, tá? E o que já foi concluído. Tá? A gente vai ter essa rastreabilidade também na questão das tarefas, que vai estar tudo armazenado dentro da plataforma. Tá? E essas tarefas, a gente vai fazer a criação delas no aplicativo Collaborative Tasks, tá? Porém, a gente pode fazer a criação delas em um outro aplicativo, tá? Que seria o Route Management, tá? Nesse caso, as tarefas são feitas seguindo um fluxo de trabalho, tá? Então, eu vou não criar mais tarefas simples, vou criar tarefas que têm uma dependência de alguma tarefa anterior, por exemplo, tá? Então, a gente pode fazer a criação de uma rota
tá? Com tarefas em série ali, gerando essa dependência, ou em paralelo, que podem ser feitas ali de maneira simultânea, tá? Eu posso atribuir para realizar essa tarefa grupos, por exemplo, tá? Então, vou criar um grupo para engenharia. Eu atribuo a tarefa para esse grupo. E se eu permitir, eu coloco uma opção lá que essa tarefa pode ser delegada. Então, chegando lá nesse grupo, eles definem para quem que vai ser passada essa tarefa, tá? E no Route Management a gente tem essa visualização mais geral que é feita, né, na rota, tá? Então, criando dependência entre tarefas aí e também deixando a gente fazer as tarefas ali em paralelo simultaneamente, tá? Depende aí da necessidade do projeto e como ele vai ser feito. Temos também aí ferramentas de colaboração integradas ao Microsoft, tá? Então a gente vai ter toda uma vinculação com o Office, então a questão do Word, Excel, PowerPoint, vai aparecer quando faz a conexão algumas ferramentas voltadas para o 3D Experience, tá? Então para salvar algum arquivo já inserido na plataforma, tá? Vocês vão trabalhar normalmente com o software, tá? Word, Excel, PowerPoint, porém toda a gestão do arquivo vai ser feita pela plataforma, gerando aquela fonte única da verdade, para que não tenha perda de informação e a informação esteja sempre atualizada, tá? A gente pode trabalhar com esse software sem problema nenhum na plataforma. E falando ainda de Microsoft, a gente tem a possibilidade de trabalhar com Outlook vinculado na plataforma. Então, todas as questões das tarefas, algumas reuniões, ele já vai puxar automaticamente para o seu calendário no Outlook. Apesar de a ferramenta, a plataforma, ter funcionalidades que já que funcionam como um e-mail, né? A gente não pode meio que abolir totalmente, né, o Outlook. É uma ferramenta muito utilizada no mercado, já segmentada, enfim. É algo que ele não pode abrir mão, mas a plataforma tem essa questão da conexão entre o Outlook e o 3D Experience para que tenha esse vínculo aí e as reuniões, tarefas estejam sempre, né, atualizadas ali com o outro. Temos ali também, né, falando ainda dos módulos básicos, o 3D Markup, tá? O 3D Markup, ele é uma ferramenta em que eu vou ter um modelo, tá? Então, eu recebi um modelo e vou fazer uma breve análise ali desse modelo. Então, eu posso, a partir desse modelo, criar algumas anotações, como se fossem erros, tá? Alguns em avisos, enfim. Por exemplo, aqui, como vocês podem ver, está colocado um aviso aqui que o furo está coincidindo com esses raios. Isso é uma indicação que eu posso fazer, e a partir dessas indicações, né, criando esses avisos, ali, essas linhas, essas medidas, eu posso criar issues, tá? Então, criar alguns problemas e delegar esses issues para o responsável resolver. Então, a partir do markup, eu gero o issue ou até change action, que são ferramentas de alteração aí do projeto, tá? Como eu havia dito, pessoal, a plataforma, né, se tratando aqui de issue e change action, ela vai, né, necessitar da gente para um trabalho mais completo, polls adicionais. E o interessante da plataforma é que ela é uma ferramenta muito modular. Então, a gente não precisa, né, adquirir de uma vez tudo que a gente precisa. A gente pode fazer uma implementação passo a passo, começando ali com os módulos iniciais, para se acostumando com a ferramenta, né, com a cara do software. E após isso, a gente tem uma variedade enorme de novas roles aí que podem surgir em necessidade. Tá? Então, de repente, você percebeu que você precisa de uma ferramenta para modelamento de superfície já no 3D Experience. Então, a gente vai lá, adquire a nova ferramenta e já integra na sua plataforma, tá? Adicionando ela já com os módulos que você já possui. E assim com todas as outras ferramentas. Se eu precisar de um módulo para gerenciamento de projetos um pouco mais avançado, eu vou lá e adiciono já as ferramentas que você tem. Isso aí é algo muito interessante, né, que a plataforma proporciona para a gente. Essa modularização de não necessariamente a gente precisar, né, implementar tudo de uma única vez. Tá? Bom, basicamente, pessoal, quando a gente fala dos módulos básicos ali das ferramentas, a gente aborda essas ferramentas. Claro, não é tudo que eles possuem, tá? São os módulos ali principais, de modo que vocês consigam, né, adquirindo aí a de Experience, começando a utilização, vocês consigam se habituar e aí sim a gente fazer uma evolução gradativa, tá? Bom,
Na minha parte aqui da apresentação, a gente passou todas as ferramentas aí, e agora eu abro aí, né, o tempo para possíveis dúvidas, possíveis comentários aí, que vocês possam ter. Sendo aí da apresentação ou não, vocês mandem as dúvidas pelo chat que a gente passa a resposta aí para vocês. Beleza? Se alguém tem alguma dúvida aí, de algo que foi falado, de algo que pergunta do Edson aí, no NoTree qual a extensão do arquivo que é apresentado nele? Bom, Edson, então, no NoTree, o que eu passei ali no slide para vocês é um 3D XML, que é a extensão nativa da plataforma. Quando a gente trabalha, por exemplo, com CATIA 3D Experience, que já é nativo da plataforma, ele gera esse arquivo 3D XML, tá? Mas, como eu disse, ele vai funcionar para diversas extensões, até mesmo se você trabalhar com documento PDF, tá? Mas quando a gente trabalha já integrado na plataforma, a extensão geralmente vai ser o 3D XML, que é o nativo aí, tanto do CATIA, né, parte de montagem, parte de peças separadas, tá? Tudo no 3D XML. Beleza? Bom, pessoal, tá meu e-mail aí também, caso, né, enfim, queiram saber algo mais aprofundado, e quiser mandar um e-mail para a gente discute uma solução mais aprofundada aí para o seu caso, tenta entender melhor, tá? Puder colocar aí no chat aqui para ficar mais fácil. O e-mail está inserido aí, manda um e-mail para a gente que a gente discute, né? Quais são as necessidades que vocês vão precisar, enfim. Bom, mais alguém alguma dúvida aí? Eu preciso de uma dúvida aqui do Misael. Posso integrar o AutoCAD e gerenciar meus arquivos? Pode sim, Misael. Conforme eu comentei na parte da colaboração e dos conectores, existe também um conector para AutoCAD. Né? Você viu ali no slide tem o do Inventor, né? Que são todos do Autodesk. A gente também tem para o AutoCAD para que você trabalhe no seu AutoCAD que está mais habituado e faça a gestão, né? Colaboração aí dos arquivos, tudo pela 3D Experience, tá? É possível sim. Bom, pessoal, agradeço aí, então, não ter mais dúvidas, agradeço pela atenção de todos aí. Foi um webinar um pouco mais curto, que a gente tratou mais de ferramentas básicas aí, tá? Disponibilizei meu e-mail aí, podem entrar em contato sem problema, que a gente discute alguma questão de ferramenta que foi apresentada ou alguma ferramenta que não foi apresentada também, sem nenhum problema, tá? Agradecendo aí pela atenção de todos, né, nosso webinar aí de hoje. E fico aqui à disposição via e-mail, ou se alguém quiser tirar alguma dúvida ainda, estamos aqui à disposição.